Fala, galera! Mais uma vez voltando aqui no seu canal L1 Tricolor. Pra quem não me conhece, prazer, Wesley Silva. E vou trazer as principais notícias do Fluminense hoje. 5/5, mano. As principais notícias do Fluminense nessa semana de Sul-Americana. O horário que eu gravo esse vídeo, 1h50 da tarde. Vou trazer as principais notícias do Fluminense até agora, então, galera. Galera que puder deixar o like, deixa o like, se inscreva no canal e, claro, ativa o sininho de notificações para não perder nada do seu canal L1 Tricolor aqui no YouTube e nas redes sociais, rapaziada. Só colocar L1 Tricolor, segue nós no TikTok, no Quai e aqui no YouTube, além do Instagram, rapaziada. Vou trazer as principais notícias do Fluminense e é isso aí que vocês viram na thumb, mano. Time reserva de novo. Renato Gaúcho desistiu, não. Ele resolveu, na verdade, poupar os titulares novamente. Vamos conferir aqui, galera. Todos os créditos a galera do GE. Eu falo pra vocês que o Renato pretende manter o rodízio e deve preservar titulares na altitude diante do San José. O treinador provavelmente ainda não é confirmado de forma oficial, mas ele vai poupar, cara. Ele vai poupar. Pela colocação do Fluminense na tabela, ainda faltando 3 rodadas, ele vai poupar. Eu não pouparia, mas ele quer poupar. Ele é o treinador, vamos fazer o quê? Já fui contra aquela vez que ele poupou no último jogo, foi 1-1 com a União Espanhola. Dependendo do resultado, a gente já estaria, bem dizer, classificados, né? Mas vamos lá. O treinador provavelmente dará descanso ao time principal na partida da próxima quinta-feira em La Paz. Jogo na Bolívia, né? Fluminense não deve enfrentar o San José na Bolívia com o time titular na quinta-feira. A ideia inicial da comissão técnica do Renato Gaúcho é voltar a dar descanso para o time titular e dar oportunidade para reservas e jovens de Xerém. Assim como aconteceu no empate em 1-1 com a União Espanhola na terceira rodada, no Chile. Faltando 3 dias para a partida, ainda não há definição completa do time, mas o foco mais voltado no momento é o Brasileirão. O GE apurou que o treinador pretende manter o rodízio no elenco e poupar alguns titulares. Alguns titulares não, poupar os titulares, perdão. O entendimento é que o jogo é uma oportunidade para os jogadores que estão tendo pouca minutagem no Brasileirão. O palco da partida também é um agravante. O jogo será realizado no estádio Hernando Siles, na altitude de 3.637 metros acima do nível do mar, em La Paz. Nessa altitude, a saturação do oxigênio é reduzida em cerca de 33% em relação ao nível do mar, o nível que nós estamos. E os jogadores têm risco aumentado de sofrer com falta de ar, tontura e fadiga, entre outros sintomas. Renato Gaúcho vem externando em coletivas corriqueiras que vem adotando um rodízio de peças e até mesmo pelas sucessivas lesões que o elenco vem enfrentando com uma grande sequência de jogos. Abre aspas para Renato Gaúcho. O problema é que não tem tempo para treinar. Não é só comigo, mas os outros clubes já tinham treinador. O treinador que chega no terremoto é difícil. Não tem tempo para fazer trabalho tático. É viagem, é desgaste e outra competição. No momento em que a gente pode treinar o Fluminense para o Mundial. Tudo. Tempo é tudo para o treinador. Da forma que a gente vem jogando a cada 3 dias, o torcedor e vocês da imprensa têm que entender. Tem que entender que tem que jogar. Tem que entender que tem que o time melhorar. E fica uma semana só morcegando no treinamento, um período só, chega na hora, perde para Botafogo. Já vem o histórico do ano passado todo, quando o Fluminense tinha data FIFA, 12, 14 dias para treinar e acontecia o lixo que era apresentado por todos os treinadores, seja ele Fernando Diniz, Mano Menezes, e esperamos agora com a melhoria com o Renato Gaúcho. Assim, vamos ver se caso confirmar esse time sendo poupado aí. A questão é que tenho visto outros jogos. Jogadores importantes de outros times se lesionaram. Isso é que a gente está tentando evitar aqui no Fluminense. Não tem como botar a cada 3 dias o mesmo time em campo. Até porque o Renato ainda não conseguiu repetir a escalação, mano. 2 jogos seguidos. Mas vamos lá. Não tem condições de correr e ainda vai colocar o jogador em risco de lesão. Disse o Renato Gaúcho após a vitória sobre o Sport. Fecha aspas. Nos 2 jogos em que esteve à frente do Fluminense na Sul-Americana, Renato poupou titulares. Na goleada contra o San José por 5-0 no Maracanã, utilizou um time alternativo. O que no ruim do ruim, eu prefiro um time alternativo, mesclando titular com reserva. Mas no empate contra a União Espanhola, somente os reservas entraram em campo. Nem mesmo Renato viajou para o Chile. A equipe foi comandada pelo auxiliar Alexandre Mendes
e o Marcão ali, que é o nosso, né, auxiliar técnico permanente. Sem pausa entre os jogos, desde que foi contratado, o treinador ficou no Rio de Janeiro para trabalhar a equipe principal. Uma repetição do esquema adotado para o jogo do Chile não está descartada para a partida na Bolívia. A delegação tricolor vai viajar na quarta-feira pela manhã para La Paz. O time fará um treino à tarde na Bolívia, no Centro de Alto Rendimento Guido Loaiza, do Bolívar, para se ambientar com altitude. Mas espera aí. O jogo é quinta. O Fluminense teve o jogo contra a União Espanhola na quarta, no Chile. Ele viajou na quinta de manhã, na segunda de manhã. Agora vai encarar em La Paz, na Bolívia. Se é perto, se é longe, mano, não importa. Um jogo na altitude que precisa você se adaptar o quanto antes. Aí vai viajar um dia antes. Poxa, tá de sacanagem. Com 7 pontos e na liderança do grupo, o Fluminense enfrenta o São José na quinta-feira às 9h30 pela quarta rodada da fase de grupos. Galera. E podemos ter novidades aí, como o retorno dele. Renato Augusto volta a ser opção do Fluminense e deve ganhar chance contra o São José. Recuperado de lesão, o meia foi elogiado pelo técnico Renato Gaúcho, que afirmou: temos um jogo no meio de semana pela Sul-Americana e certamente ele vai ser aproveitado. Recuperado de uma cirurgia no ombro esquerdo após sofrer uma luxação, Renato Augusto voltará a ganhar espaço no Fluminense. Ele só esteve no banco de reserva, não entrou em campo na vitória contra o Sport no último sábado. O meia foi elogiado pelo Renato Gaúcho na entrevista coletiva após a partida e deve ter minutos em campo contra o São José pela Copa Sul-Americana na quinta-feira. É um jogador acima da média. Cara, a idade passa, beleza, mas vamos lá. Trouxe ele pela primeira vez porque até então ele não estava concentrando porque estava se recuperando. Conversava com ele quase que diariamente, pedia para me avisar quando estivesse pronto. E ele me avisou essa semana. Um jogador que está parado há muito tempo num jogo desse, muito corrido, poderia sentir a falta de ritmo e até nos prejudicar. Vai precisar readquirir o ritmo. Temos um jogo no meio de semana pela Sul-Americana e certamente ele vai ser aproveitado. É um jogador muito inteligente que tenho certeza de que vai nos ajudar. Gostaria de tê-lo hoje se ele estivesse vencendo. Mas terá oportunidade no meio de semana para buscar ritmo de jogo em alguns minutos. Renato Augusto, que está mais de 3 meses sem atuar desde a lesão do jogo contra o Madureira em Cariacica, dia 26 de janeiro, pelo Campeonato Carioca. Rapaziada, é isso aí. É Renato Augusto, é Renato Gaúcho, e assim o Fluminense vai se preparando para o jogo decisivo da Copa Sul-Americana diante do San José na Bolívia, mano. A situação do grupo é o seguinte: Fluminense é o líder com 7 pontos em primeiro lugar, seguido por Once Caldas, segundo com 6 pontos. União Espanhola é o terceiro com 2 pontos. E o São José é a lanterna com 1 ponto ganho. Quarta rodada. O Once Caldas joga na quarta-feira contra a União Espanhola às 11 horas da noite. E o Fluminense já joga sabendo do resultado do Once Caldas. Ou seja, se ainda assim permanece primeiro, mas eu acho que o Once Caldas vence União Espanhola e vai a 9 pontos. O Fluminense cai pelo menos um dia para a segunda colocação. E que seja titular ou reserva. E vença o São José na Bolívia, na altitude, dane-se. O importante é o Fluminense recuperar, até porque só passa o primeiro colocado. Galera, essas são as principais notícias do Fluminense até então, no momento que eu gravo esse vídeo. Hoje de Sul-Americana já, né, mano? Aquele clima de Sul-Americana aí pro jogo de quinta-feira contra o São José na Bolívia. Galera, deixa o like, claro, se inscreva no canal, ative as notificações. E vence Fluminense hoje, amanhã, sempre. Vitória, Fluminense, vamos vencer. Deixa pra mim nos comentários o que você acha dessa situação, né, mano? Do Renato Gaúcho resolveu mandar o time reserva pra lá, pra Bolívia, em La Paz, na altitude. Valeu, galera. Forte abraço. Deixa o seu comentário aqui e o seu like. Ajuda o canal ali no Tricolor. Valeu. Abraço.